Olá, cintura fina! Nessa nossa série de beabá dos carboidratos, a intenção é que a gente pare para pensar em como que a gente tem comido os carboidratos. É tanto medo de comer carboidrato que às vezes a gente para de comer os carboidratos e acaba comendo uma quantidade tão excessiva de proteínas que essas proteínas também se convertem em gordura. E isso pode mudar muito o percentual de gordura corporal. Então, a ideia também que a gente tem de que só os carboidratos se convertem em gordura, isso é muito errônea. A gente precisa conhecer bem os que são os carboidratos. Carboidrato não é um tipo de coisa só, então existem vários carboidratos. Os carboidratos podem ser os carboidratos associados às proteínas, podem ser os carboidratos também que estão associados aos lipídios. O que importa na maioria das vezes é a quantidade daquilo que a gente está comendo. E vale também aquelas medidas, aqueles cuidados mínimos, aquelas pequenas atitudes que podem mudar a vida de muita gente, principalmente mastigar devagar. Quantas vezes a gente mastiga? Quantas vezes você mastiga o alimento? Comece a contar. Tente mastigar 10, depois 20, até chegar a 30 vezes. Respeite o alimento, porque a gente alimenta para manter o funcionamento corporal. E a gente precisa saber que existe uma quantidade que tudo que for a mais vai se transformar em gordura, não importa o quê. Porque às vezes você muda toda a sua alimentação para comer aquilo que é saudável, mas a quantidade daquilo também é tão grande que essa quantidade também pode ser ruim. Então, além de ser bom, não pode ser muito. Precisamos então parar para pensar em quantas vezes estamos mastigando para dar o comando para o cérebro da sensação de saciedade e aí, nesse momento, a gente consegue parar de comer. Quando a gente consegue parar de comer, aí a gente está satisfeito com aquela quantidade de comida, não importa o que seja. Se for uma quantidade pequena, né, não vai sobrar para o organismo transformar aquilo em gordura, porque realmente a gente gasta calorias, né? A gente gasta calorias para poder manter o funcionamento corporal básico. Eu preciso manter a temperatura corporal funcionando bem. Eu preciso manter uma homeostase básica no meu corpo. Então, nesse momento que eu preciso manter, por exemplo, a minha pressão sanguínea, eu preciso fazer um controle da minha estrutura interna corporal, tudo que for de manutenção interna gasta energia. As próprias células, bomba de sódio e potássio para poder fazer o controle da quantidade de sódio, né? E manter essa pressão constante, isso gasta muita energia. E para manter essa energia interna, eu preciso me alimentar e eu preciso consumir alimentos. Só que tudo que sobrar vai virar gordura. Então eu posso comer carboidrato, existem os carboidratos do bem, são necessários, nós já falamos de alguns, vamos continuar falando de outros, mas a gente precisa de ter um comportamento alimentar que não seja destrutivo. Né? Comida não é lixo. Comida é para poder satisfazer as necessidades diárias de gasto de energia do nosso organismo. Se eu tratar a comida como um lixo, se eu me tratar como um lixo, eu nunca vou ter aquela minha melhor forma que eu desejo, porque aí eu que sou um lixo. Então, esse respeito com a alimentação, porque eu preciso comer o necessário. E a gente, às vezes, come além do que é necessário para que o organismo reponha as suas energias. Se você não está gastando, então não repõe. Eu preciso suplementar com proteína. Você está gastando tanto que precisa de tanta suplementação assim? Em muitos momentos, a suplementação é necessária porque existem substâncias que a gente não consegue consumir na proporção que a gente gasta de acordo com aquilo que a gente faz. Mas isso é muito individual. Então, no primeiro momento, pensa no tempo que você está gastando para comer. Essa é uma dica. Coma devagar e com paciência, tá certo? Respeite o alimento. Essa é a dica de hoje do Cintura Fina. Pequenas atitudes podem mudar a vida de muita gente. Até a próxima!